Olá, esse é o Pausa para a Paz. Nosso devocional de hoje será sobre oração constante. E o texto será em 1 Tessalonicenses capítulo 1. Leia todo esse capítulo. Falando sobre oração, muitos só oram em momentos de desespero. E isso às vezes tem ditado o caminhar de muitas pessoas. Geralmente oramos por aqueles que nos pedem, ore por mim, sobre esse fato ou aquele, ou quando somos avisados, mas agradecemos também por muitas pessoas que nos vêm dizendo, agradeça sobre isso, agradeça sobre aquilo, olha, eu alcancei isso, eu consegui aquilo outro. Ok, muitas vezes agradecemos pela fé de outras pessoas, mas será que é isso que verdadeiramente aprendemos na palavra de Deus? Paulo, ao escrever aos Tessalonicenses, ele começa dizendo, logo no versículo 2, damos graças a Deus sempre a respeito de vocês, fazendo menção constante em nossas orações. Paulo e seus discípulos agradeciam a Deus. No versículo 3, olha pelo que ele agradecia. Pela obra de fé e obra de amor e firmeza de esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, na presença de nosso Deus e Pai. Aparentemente, eram pessoas que seguiam bem diante das lutas de fé que havia ali em Tessalônica. Outros crentes, assim como nós, passam por altos e baixos. Lutas de fé continuamente, muitos têm travado. Outros crentes acabam por vezes não necessariamente nos avisando sobre ore por mim, agradeça sobre isso ou aquilo, mas vivem problemas dos quais não querem comentar. E precisamos reconhecer a necessidade, como Paulo fazia, de orar uns pelos outros. Paulo ensina essa responsabilidade que é cabível a cada um de nós. Paulo estava profundamente ciente de que havia crescimento, havia lutas, e os crentes tinham isso ali onde estavam. Para muitas pessoas, com mais cuidado e mais observações, acabam vendo ao redor as dificuldades e percebem o ferver diário de muitas pessoas. Percebem a necessidade de que precisamos orar pelas pessoas. Precisamos ter a consciência de que as lutas de fé que muitas pessoas estão tendo ao nosso redor são reais e são difíceis. Tenha consciência de que essas lutas são às vezes problemas familiares, às vezes problemas dentro da própria família, às vezes de irmãos de nossa igreja, às vezes estão enfrentando o muito trabalho ou o pouco trabalho, às vezes vizinhos nossos, às vezes a escola de nossos filhos, a escola de amigos, a escola de pessoas e filhos de amigos precisam de nossas orações, às vezes problemas em faculdades. Sim, eu e você precisamos orar continuamente e não somente quando nos avisam ou quando pedem para agradecer ou orar por um fato. Precisamos orar continuamente uns pelos outros. E isso não é um momento, lembrei de orar por isso, lembrei de orar por aquilo, mas eu preciso ter o meu tempo devocional com Deus, de oração, de parar e agradecer e clamar pela vida daqueles que estão ao redor de cada um de nós. Para você, como você tem lidado com as suas orações? Você tem orado uns pelos outros? Pare e pense como tem sido o seu caminhar. Pense nas pessoas ao redor de você, as pessoas que você conhece, ou mesmo pessoas que você não conhece. Há pessoas enviadas por Deus para pregar a palavra pelo mundo todo. Há pessoas muito próximas de nós, precisando de orações, das quais, às vezes em silêncio e sem a outra pessoa saber, você pode orar por ela. Ore pelas pessoas, pois talvez você nunca venha a saber
as lutas que muitos estão travando, mas você pode ter a consciência de colocar a vida dela em oração, parando um momento para orar por ela. Ore pelas pessoas, agradeça pela vida das pessoas que Deus tem colocado ao seu redor e passe a observar mais as pessoas ao seu redor e ore por elas. Você já orou hoje? Pense mais sobre isso. Agradeça a Deus, mas também clame a Deus pela vida das pessoas ao seu redor, assim como aprendemos em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Deus abençoe você.